Então, na verdade, eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás, né? Eu venho de família classe média, média mesmo, não é nem média alta nem média baixa. Então, meu pai já faleceu e ele era bancário, aposentado, né? A minha mãe ainda viva e é professora de escola pública aposentada. Então, eu tenho mais duas irmãs e eu sou o caçula da família. Então, a gente sempre teve uma vida com todo o conforto necessário, de uma família classe média, a gente teve todos os estudos, tudo. E eu sempre percebi que não nos iria faltar nada, mas também não iria sobrar nada. E isso foi muito bom, porque cada um teve a sua força de vontade, teve a busca pelos seus próprios objetivos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu saí de uma cidade chamada Morrinhos, que é no interior de Goiás. Até eu tenho um caso para comentar, que é uma conquista pessoal minha. Hoje a quantidade de pessoas que nos acompanham nas redes sociais é maior do que a população da cidade onde eu nasci. Então eu falo que isso é uma vitória pessoal. Claro que para muitas pessoas isso não quer dizer muita coisa, né? Mas para mim é uma vitória pessoal. Então eu saí de Morrinhos muito novo, com 8 anos de idade, fui para Goiânia e aí comecei a estudar, enfim. E entrei na faculdade muito cedo, me formei muito cedo e ainda fazendo faculdade eu comecei a trabalhar. E por algum motivo, realmente eu não consigo explicar, eu comecei a juntar meu dinheirinho ali, a fazer meu pezinho de meia, né? E comecei como todo mundo, comprando poupança, comprava um pouquinho de dólar, meu pai pedia para ele guardar ali para mim, coisas bem simples mesmo, né? De um adolescente. E a coisa foi ganhando realmente um pouco mais de robustez, eu fui investindo em produtos mais sofisticados, assim, à medida que o capital foi aumentando um pouquinho, saí da poupança muito cedo, depois fui para fundos de investimento e fui conquistando um patrimônio um pouquinho maior e fui também aprendendo a investir em produtos um pouco mais sofisticados e sempre procurando entender no que eu estava investindo. Isso que talvez seja o maior diferencial e é a principal dica que eu quero dar para as pessoas, realmente entender onde ela está investindo, seja fundo imobiliário ou qualquer outro produto, que seja poupança, saber para onde está indo os recursos da poupança quando o banco faz a captação. Quando você vai lá e faz um CDB no banco, saber exatamente por que ele está indo, para onde está indo o dinheiro. E aí eu fiz então, fui fazendo esses investimentos, até que quando eu estava chegando ali perto dos meus 30 anos de idade, eu já vislumbrei que eu estaria próximo de atingir a independência financeira. Lembrando que independência financeira é muito simples de você entender, né? As pessoas criam uma mística muito grande, é como se fosse um valor mágico, uma cifra mágica, né? Mas a independência financeira é quando você realmente tem juros, você tem rendimentos que superam as suas despesas. E eu estava vislumbrando que esse momento estava chegando. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de como é que eu queria fazer essa nova fase da minha vida, eu me deparei com os fundos imobiliários. Tá? Eu tinha já um conceito de ações, já investi alguma coisinha em ações, já tinha uma ideia dos dividendos e aquilo ali me agradava muito, mas ainda não tinha a segurança necessária para ter uma carteira maior, não só numericamente, como também em termos financeiros. E aí quando eu me deparei com os fundos imobiliários, eu falei, pera, é tudo que eu quero, né? Porque assim, ele tem a proteção do patrimônio, ele tem a renda recorrente e é fácil de você entender. E aí começou o namoro, eu comecei a estudar os fundos imobiliários, aí eu comecei a investir e realmente a independência financeira veio, quando os fundos imobiliários eu já tinha um conhecimento razoável, eu já tinha uma carteira estruturada de fundos imobiliários, aí a independência financeira veio e eu falei, poxa, depois que eu atingi a independência financeira, eu falei, o que eu posso fazer para as pessoas? Aí eu comecei a contar um pouco da minha história, comecei a levar um pouco da minha história pelo Brasil e até em função do meu trabalho de ser professor, eu viajo literalmente pelo Brasil, né? E aí eu comecei a contar um pouquinho e as pessoas começaram a gostar de ouvir a história, de ver de uma pessoa comum que veio de uma cidade do interior do país, enfim, que conseguiu chegar como todo mundo. Então eu sempre falo que conquistar a independência financeira, adquirir todo o conhecimento necessário é muito mais uma questão de disciplina do que de inteligência. O pessoal acha graça quando eu falo isso, mas é verdade. Eu não sou uma pessoa 100% inteligente. Eu preciso estudar para tirar nota boa, né? Se eu não estudar, eu saio mal na prova. Então eu preciso estudar. E agora, disciplinado eu sou também. Então eu gosto de ter essa rotina aí, tá? E às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Eu acho que é onde elas se perdem. Elas confiam muito na inteligência, na capacidade de fazer alguma coisa muito complexa, muito... sabe? E não é assim, as coisas não são assim. Eu acho que é muito mais uma questão de foco, de disciplina, às vezes da humildade de saber que você não conhece tudo, né? E aí eu comecei cada vez mais me aproximar dos fundos imobiliários. E pelo fato de eu estar viajando pelo Brasil, eu comecei a visitar os imóveis. Então,
isso foi me dando mais segurança ainda. Então os fundos imobiliários foram entrando na minha vida. A porta de entrada foi saber que a independência financeira estava chegando e que eu precisava da geração de renda, e a consolidação foi a partir do momento que eu consegui decifrar os fundos imobiliários com muito mais clareza, com muito mais entendimento. Então acho que é um produto altamente tangível, um produto que combina tudo aquilo que o investidor de longo prazo precisa e acessível, democrático. Você não precisa de muito dinheiro para ter uma diversificação. Então isso foi um pouquinho da minha história com os fundos imobiliários, sabe? Então, é claro que isso tudo tem estudo, tem dedicação de leitura, tem entendimento junto de outras pessoas mais experientes, entendeu? Então, acho que essa salada acabou se transformando em algo tangível que eu pudesse levar para frente.